Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje iremos falar sobre o ciclo e as divisões celulares, ou seja, a mitose e a meiose. A capacidade de conseguir se reproduzir é uma propriedade fundamental para a célula. Através desse processo, organismos são formados por bilhões de células que foram provenientes de apenas uma. Através do processo de fecundação, o zigoto será formado. A partir dessa célula, todas as outras irão ser diferenciadas. Algumas células, como os eritrócitos, possuem uma vida média reduzida e, por isso, necessita de novos exemplares constantemente, exigindo a multiplicação celular mesmo em um organismo já adulto. No caso das células eucariontes, o processo básico de origem de novas células é classificado em um padrão cíclico. Portanto, o processo do ciclo celular é constituído basicamente por duas etapas: a intérfase, que é o período que a célula não se divide, e a divisão celular, que pode ser uma mitose ou uma meiose. Conforme é possível observar em laranjado, a intérfase é o período mais longo da célula e se caracteriza por ser a parte do ciclo celular em que a célula não se divide. Ela é caracterizada por ser uma fase em que a célula está crescendo constantemente, com uma intensa atividade metabólica, sendo que ela é subdividida em três etapas: a fase G1, a fase S e a fase G2. A fase G1 ocorre após a divisão da célula, ou seja, após a fase M. Nessa etapa, a síntese de RNA e proteínas é retomada, sendo que a célula cresce continuamente nesse período. As células que não se dividem, como por exemplo os neurônios, ou então se dividem muito pouco, como por exemplo os linfócitos, permanecem no período G1, que recebe o nome de G0, pois as células saem do ciclo celular por muito tempo, ou de forma permanente, como é o caso dos neurônios. Logo após a fase G1, acontece a fase S, que é a fase mais longa de toda a intérfase e se caracteriza por ser a fase em que ocorre a duplicação ou a replicação do DNA, para que a célula possa se dividir posteriormente. É também nessa etapa que acontece a síntese de histonas, que são aquelas proteínas que ficam condensadas junto com a molécula de DNA. A fase G2 acontece logo após a fase S. É nessa fase que acontecem os preparativos para que a célula possa se dividir posteriormente. Por exemplo, é nessa etapa que acontece a síntese das proteínas que formará os microtúbulos no fuso miótico. Esse M da fase M significa mitose ou meiose, ou seja, é o período em que a célula vai se dividir. É importante enfatizar que a mitose ou a meiose acontece de acordo com o tipo celular. As fases do ciclo celular variam bastante de acordo com o tipo de célula. Por exemplo, em células de mamíferos com um tempo de vida de 16 horas, a fase G1 dura em média cerca de 5 horas, a S 7 horas, a G2 3 horas e a fase M dura cerca de 1 hora. De maneira geral, a fase G1 é a mais variada, podendo durar dias, meses ou até anos. É importante enfatizar que no ciclo celular acontecem pontos de checagem, que são chamados de checkpoints, que determinam se os processos estão ocorrendo de maneira correta. Os checkpoints acontecem ao final da fase G1, da fase G2 e da fase de divisão celular. A divisão celular é um processo em que todos os componentes da célula duplicam-se para serem repartidos em proporções teoricamente iguais entre as duas células filhas. Na mitose, o objetivo final é gerar células somáticas, ou seja, diploides, 2N, que mantêm a mesma quantidade de DNA que a célula-mãe. Esse processo é bastante comum e acontece diariamente em todas as células vivas de um organismo vivo. Do ponto de vista genético, a célula-mãe será completamente idêntica às suas células filhas. A mitose é um processo contínuo, porém ela pode ser dividida didaticamente. A prófase é a primeira etapa. É nessa etapa em que o nucleolo se desintegra.
A partir dos microtúbulos, uma estrutura chamada de fuso miótico irá ser formada. E nessa etapa, as cromátides irão começar a se condensar. Observe como está a célula na etapa de prófase. Observem que as fibras do fuso começaram a ser formadas a partir dos centríolos, que o nucleolo não existe mais e que também as cromátides estão um pouco mais condensadas. Alguns autores destacam a etapa de prometáfase, que ocorre logo após a prófase. Nessa etapa, a carioteca começa a se desintegrar. E os cromossomos, que agora estão um pouco mais condensados, permanecem se movimentando e em desordem. Além disso, as fibras do fuso ocupam o lugar do nucleolo e o centríolo chega na extremidade da célula. Essa é a célula na prometáfase, que se caracteriza por ser um período muito curto. Observem que o núcleo já não existe mais. Os centríolos já conseguiram chegar na extremidade da célula e suas fibras do fuso já estão na região de onde era o nucleolo. A metáfase é a fase que acontece logo após a prometáfase. Nessa fase, os cromossomos alcançam o máximo grau de condensação. E é também nessa etapa em que os cromossomos conseguem se posicionar na região equatorial da célula. Essa é uma célula na etapa de metáfase. Nessa etapa, os cromossomos já estão bastante visíveis com o auxílio de um microscópio. Eles se posicionam de maneira reta em uma região chamada de região equatorial da célula. A etapa de anáfase acontece logo após a etapa de metáfase. Durante a anáfase, ocorre a partição das coisinas dos centrômeros, culminando na divisão dos cromossomos, isto é, na separação das cromátides irmãs. Essa é uma célula durante a etapa de anáfase. Observem que as fibras do fuso se ligaram aos centrômeros, ocasionando na sua partição. Portanto, o que antes era cromossomo, agora passa a ser chamado de cromátide irmã. A última etapa é a telófase. É nessa etapa em que acontece a separação das células, sendo que essa separação acontece de forma diferente nas células animais e vegetais. Essa é uma célula durante o processo de telófase. Observe que nessa fase há a formação de dois núcleos filhos que abrigarão o material genético. Observem também que as fibras do fuso começaram a se encolher. Nas células eucariontes animais, o processo de divisão celular acontece de maneira centrípeta, ou seja, de fora para dentro, conforme é possível observar nessa imagem. Já nas células eucariontes vegetais, o processo é inverso. A célula é separada através de um movimento centrífuga, ou seja, de dentro para fora. A meiose acontece de maneira bastante semelhante à mitose. Porém, nessa divisão celular, ocorre a formação de 4 células, que serão todas haploides, ou seja, N. A meiose também é caracterizada por acontecer somente em organismos que reproduzem de maneira sexuada. É possível afirmar que ela acontece somente nas células reprodutivas, masculinas e femininas. Assim, nos animais, ela acontece com os espermatozoides, que são as células reprodutivas masculinas, e também acontece com o óvulo, que é a célula reprodutiva feminina. Como a meiose gera somente células haploides, na fecundação, os cromossomos de origem paterna e materna irão se juntar e dar origem ao zigoto, que será diploide. Portanto, ao contrário da mitose, na meiose, as células filhas terão somente metade dos cromossomos da célula mãe. Didaticamente, o processo de meiose é dividido em duas divisões celulares, a meiose 1 e meiose 2, sendo que ambas possuem a fase de prófase, metáfase, anáfase e telófase.
As fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase é bastante semelhante na mitose e na meiose, portanto, irei destacar apenas as particularidades. Na prófase 1, por exemplo, acontecem todos os eventos que acontecem na prófase da mitose, porém, acontece a esperilização dos cromossomos homólogos. Essa prófase pode ser subdividida em pré-lepóteno, lepóteno, zigóteno, paquídeno, diplóteno e diacinese. Na etapa de paquídeno, ocorre um fenômeno extremamente importante chamado de crossing over, onde os cromossomos homólogos trocam pedaços entre si, aumentando assim a variabilidade genética. Observe na imagem que os cromossomos verde e amarelo trocaram alguns pedaços. A metáfase 1 também vai acontecer de maneira semelhante à mitose, ou seja, os cromossomos ficarão alinhados e posicionados na região equatorial da célula. Porém, na meiose, os cromossomos ficarão aos pares, que são chamados de cromossomos homólogos. Após isso, irá acontecer a anáfase e depois a telófase, e posteriormente irá acontecer mais uma divisão. Na prófase 2, irá acontecer o mesmo processo da prófase 1, porém, não acontecerá mais o processo de crossing over. A metáfase 2 também irá acontecer da mesma forma que a metáfase 1, porém os cromossomos homólogos não ficarão mais aos pares, pois eles foram separados lá na etapa da anáfase 1. Na anáfase 2, ocorrerá a divisão dos cromossomos, que são puxados pelas fibras do fuso. E na telófase 2, a carioteca irá se formar, e assim a célula sofrerá a citocinese e formará 4 células haploides. Esse vídeo foi feito por mim, Iago Leal, e foi orientado pelo professor Henrique Bonjardim. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.